Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e estamos a gravar sexta-feira, 6 de dezembro, no final da semana da visita de Joe Biden a Angola, a primeira de um presidente dos Estados Unidos ao país. O principal foco da viagem de 3 dias foi o Corredor do Lobito, uma ambiciosa infraestrutura ferroviária que liga Angola às zonas de minérios da República Democrática do Congo e da Zâmbia. No final de um encontro em Benguela com os homólogos daquele trio de países africanos, Biden afirmou que a África é o futuro e anunciou um novo financiamento no valor de 570 milhões de euros, elevando o total de investimentos dos Estados Unidos no Corredor do Lobito para quase 4 mil milhões de euros. Já o presidente angolano, João Lourenço, pediu ações concretas dos países africanos diretamente envolvidos, mas também dos financiadores e do consórcio empresarial que tem a concessão do projeto. Para nos falar do Corredor do Lobito, da política dos Estados Unidos para a África, na transição de Biden para Donald Trump, que toma posse daqui a pouco mais de um mês, e ainda da sombra chinesa que paira sobre o continente, é nosso convidado Tiago Armando, perito angolano em relações internacionais, que nos fala a partir de Luanda. A edição técnica deste episódio é do João Luís Amorim. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz System Takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Bem-vindo, Tiago Armando. Obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição do Mundo a Seus Pés. A fase atual do projeto do Corredor do Lobito inclui a construção de 800 novos quilómetros na linha ferroviária, que se vão somar aos 1.300 já existentes e que estão a ser renovados. O corredor visa reduzir o tempo de trânsito da Zâmbia e do sul da República Democrática do Congo até ao porto angolano do Lobito, dos atuais cerca de 45 dias para menos de uma semana. Além da redução de tempo e custo no transporte terrestre, que outros benefícios, Tiago Armando, traz este projeto para Angola e os outros países africanos envolvidos e também para os Estados Unidos? Bem, a primeira nota é de agradecer mais uma vez o convite a este podcast, e é óbvio que Angola esteve nos últimos dias nos jornais internacionais, fruto desta visita que o presidente Joe Biden fez ao nosso país, pelo facto de que durante esses 31 anos de relações diplomáticas entre os dois países é a primeira vez que de facto vem um presidente americano visita Angola, né? O que se tem verificado nos últimos tempos, desses 31 anos de relação, é que foram presidentes angolanos, como o presidente José Eduardo dos Santos e depois o presidente João Lourenço, que foram para os Estados Unidos da América, e nunca, digamos assim, presidente norte-americano. E esperou-se com muitas expectativas, porque era uma visita que já se previa para outubro, e na altura, por razões alheias à vontade, quer da parte de Angola e mesmo também da parte dos Estados Unidos da América, por força do que estava a acontecer a nível dos Estados Unidos da América, que era uma condição, digamos assim, natural, uma catástrofe natural, que obrigaria o presidente Biden a cancelar a sua agenda. Mas ainda assim o compromisso se cumpriu, porque o presidente Biden tinha sido convidado a visitar Angola o ano passado, pela visita que o presidente João Lourenço fez, e então neste cumprimento da missão, do fim também do seu mandato, cumpriu então com aquele que é o seu compromisso. Ora, esta visita, também com toda a crítica que se faz, pelo facto de que o presidente Biden já está numa gestão corrente, né? Mas ainda assim não podemos nos esquecer que de facto é o presidente em exercício dos Estados Unidos da América. E em plenitude de funções, para todos os efeitos. Sim, em plenitude de funções, que só cessa o seu mandato em janeiro de 2025. Ora, na verdade, os objetivos são claros para os Estados Unidos da América, porque
Já em 2022, Biden tinha inaugurado uma estratégia norte-americana para a África subsaariana e que o objetivo estava muito centrado, sobretudo, para a região do Golfo da Guiné, e numa perspectiva daquilo que é a estratégia norte-americana, que eles chamam de estratégia integrada de países, do ponto de vista regional, está lá a África subsaariana, e a Angola também aparece como um dos países prioritários dentro do quadro dessa estratégia de aproximação dos Estados Unidos da América para o continente africano, visto que nos últimos 20 anos a China, digamos assim, tem estado confortável no continente africano. Por quê? Porque houve uma alteração, digamos assim, naquilo que são os parceiros. Por um lado, o consenso, historicamente, depois das independências, o consenso de Washington criou um impacto negativo nas economias africanas, né? Por causa digamos assim, das medidas neoliberais, e a própria globalização tornou ainda mais ou exacerbou a desigualdade entre os países, e, portanto, o consenso de Washington: dou-lhe dinheiro, dou-lhe as minhas empresas para investirem e, ao mesmo tempo, para construírem infraestruturas, mas tens um cardápio de questões que devem ser observadas, como, por exemplo, a própria democracia, né, o fortalecimento da democracia nas instituições, questões ligadas ao próprio liberalismo, à economia de mercado, que são exigências que, a uma dada altura, são vistas como um perigo para a economia destes países africanos, porque cada um deles tem as suas peculiaridades, o contexto é diferente, e são medidas que muitas vezes são vistas como muito duras para estas economias. E aparece o consenso de Essas exigências dos Estados Unidos não têm depois paralelo do lado de Pequim, porque Pequim tem de facto uma presença muito forte em alguns países africanos já há algum tempo, e não faz este tipo de exigências que Washington faz. Nós podemos aprofundar um pouco mais essa questão da presença e da sombra chinesa sobre o continente, mas voltando aqui ao corredor do Lobito, Tiago, perguntava-lhe ainda há pouco que benefícios, além da redução do tempo e custo no transporte terrestre, que outros benefícios traz este projeto para Angola e outros países africanos envolvidos, e também, do outro lado, para os Estados Unidos. Eu sei que o Tiago tem salientado a importância da diversificação da economia angolana, mas não é só isso. Bem, um dos grandes ganhos, ou então o que se pode ganhar neste corredor do Lobito, como sabe que o processo de integração regional ele também é fortemente condicionado pelas infraestruturas de transporte. Ora, tendo um corredor que liga a RDC, Zâmbia e do outro lado até mesmo a Tanzânia, trará, digamos assim, ganhos significativos no processo daquilo que é a integração a nível da região da SADC. E também, a nível do próprio percurso, vão surgir alguns investimentos ali, a nível do mesmo corredor, que também trará uma outra dinâmica do ponto de vista de custos que resultarão, ou ganhos que resultarão da questão de fretes e transportes, né? Mas tem sido a minha grande preocupação nos últimos tempos, que temos o corredor do Lobito. Se internamente o objetivo da Angola é diversificação económica, ora, é fundamental que Angola invista em infraestruturas também, olhando para o corredor norte-sul. Por quê? Porque este corredor norte-sul acabaria por interligar até mesmo o corredor do Lobito. Nós estamos a olhar no corredor norte-sul, estamos a olhar para o Ija, da fronteira com a República Democrática do Congo, em Timbata, Maquela do Zombo, até a Santa Clara, na Namíbia. Ou seja, liga a RDC, Angola e Namíbia, e internamente vai ligar o corredor Malange, Kwanza Norte e Luanda, e a partir de Luanda liga o corredor Luanda, Bengo, Soio, e Cabinda tens ali o Congo Democrático. Portanto, é um corredor muito importante, o corredor Norte-Sul, porque daria uma outra dinâmica, digamos assim, em termos de trocas comerciais e fluxo de bens e serviços a nível do interior do país. Porque, estrategicamente, o corredor do Lobito enquadra-se na estratégia dos Estados Unidos da América. Portanto, nós temos que, do ponto de vista da estratégia de Angola, também, digamos assim, fazer estratégias periféricas, né, à volta do corredor do Lobito,
para depois estar integrado naquilo que são os objetivos que se pretende. No fundo, estratégias satélite em torno do corredor do Lobito e diversificar por essa via. Porque está claro para os americanos que o grande objetivo é o controle da cadeia de suprimento de minerais estratégicos para o grande desafio hoje, que é a transição energética. E, portanto, se reparar, como eu dizia ontem, que os Estados Unidos da América olham para o corredor do Lobito como um corredor estratégico, mas ao mesmo tempo inauguram, digamos assim, uma outra estratégia que se chama a cooperação atlântica. E na cooperação atlântica foi assinado o ano passado, em 2023, em sede da ONU, cerca de 75 países engajaram-se, digamos assim, na cooperação atlântica norte-sul, tanto da parte países africanos como da América Latina, Europa e os Estados Unidos da América. Isto porque do outro lado do Índico e do Pacífico, a política externa norte-americana está comprometida. E tem outros players por ali, por exemplo, a nível do Pacífico. A China tem uma outra estratégia, que é a iniciativa da Rota, vindo dali, da China, passando pelo Médio Oriente e até mesmo o continente africano. E por causa da política externa norte-americana no Médio Oriente, com um sentimento anti-americanismo que vai crescendo significativamente, e a própria crise energética ou a segurança energética global que posta em causa, fruto também da guerra Rússia e Ucrânia, e a Europa hoje enfrenta estes desafios. Portanto, verifica-se aqui a corrida para o continente africano, que é rica do ponto de vista de recursos minerais, e aqui há uma disputa geoeconómica no corredor do Lobito entre a China e os Estados Unidos da América, e não só mesmo a própria Europa, né, porque dizíamos nós que o Lobito Atlantic Railway é um consórcio de empresas que também estão lá, empresas europeias, e há um pacto global de investimento em infraestruturas e investimento global que a União Europeia, os Estados Unidos da América e a África. Então vê-se logo aqui que há todo o interesse, e não é à toa que a visita de Biden a Angola, um setor da cooperação destacado, o setor da segurança, e fala-se especificamente da segurança marítima, por causa dos interesses norte-americanos que devem, de facto, circular de forma segura a nível do Atlântico Sul. E reparemos que do outro lado do corredor, que liga a Tanzânia, quem ficou com aquela parte, ou quem construiu aquela parte, foram os chineses, a Tazara. Portanto, do outro lado a China está do outro lado da Tanzânia, e ao mesmo tempo do outro lado da Angola está os americanos. Do ponto de vista da eficiência, claro que o Porto de Lobito... Na sua avaliação, Tiago, sim. Armando, trata-se de um acordo justo, este do corredor do Lobito, que beneficia todas as partes, mesmo que não em igual medida? Falamos de diversificação da economia angolana, de acesso a terras agrícolas aráveis, da criação de postos de trabalho, naturalmente, isto do lado de Angola e outros países africanos envolvidos, e dos Estados Unidos, o reforço da tal cadeia de abastecimento para minerais energéticos considerados fundamentais, críticos, e também essa questão da segurança. Mas é um acordo justo na sua avaliação? Bem, fica um bocadinho difícil analisar a justiça deste acordo na medida em que o que se quer é construir uma infraestrutura que vai de facto facilitar vai dar de facto este dinamismo, mas eu acho que falta uma condicionante que deveria ser introduzida nessa perspectiva, que é deste acordo, que é olharmos para a indústria transformadora da matéria-prima nestes países, né? Porque no final das contas o que vai servir é extrair dali, transformar num outro local que depois volta para o consumo nestes países. Aí é que está o grande desafio, por exemplo, das próprias economias africanas, que é a dependência excessiva das importações, sobretudo de bens materiais produzidos fora do continente, onde a matéria-prima sai do continente e é transformada fora do continente e depois volta para o continente. Daí que eu acho que a justeza deste acordo dependerá da visão estratégica que as lideranças destes países terão ou tenham em função dos seus objetivos estratégicos, porque não serão os americanos a dizer, olha,
aos europeus que nós queremos isso para vocês e isso. Não, eu penso que nós temos que pensar estrategicamente, os africanos e particularmente as lideranças, no sentido de identificar prioridade, como por exemplo, muitas vezes as ajudas, os financiamentos vêm alinhados na prioridade de quem de facto concede, não alinhados à prioridade de quem de facto vai receber. Daí que é fundamental, por exemplo, sentar e olhar. Ok, se vocês de facto querem ajudar na construção de uma máquina de arroz, mas para nós a nossa prioridade é uma máquina, ou seja, é fabricar vacinas de combate à malária. Então, o problema está do ponto de vista daquilo que é o que os líderes africanos querem, quais são as suas prioridades. E depois lá está a questão da influência, do poder econômico e do poderio financeiro, né? Muitas vezes acaba por ditar as regras. Por quê? Porque você só impõe condições que de facto está numa condição favorável, se tem fatores de poder capazes também de barganhar ou de negociar com a outra parte. E então este é o grande desafio. E este desafio é o mesmo não só para o corredor do Lobito, é o mesmo da dinâmica das economias africanas, que muitas vezes contraem dívidas, empréstimos que, do ponto de vista daquilo que é investimento em bens, digamos assim, capitais, ou seja, recebe-se capital financeiro, em vez de investir em capitais de bens, como por exemplo, para potenciar a indústria e transformar, na verdade não se faz isso. Logo, o que é que acontece? A maior parte das receitas desses estados servem para depois comprar produtos ou importar produtos. E o peso, digamos assim, da balança comercial entre estes países se torna desequilibrada pelo facto de que parte das suas receitas servem para importar produtos, quando nós tínhamos que produzir de modo a ser autossuficientes e os excedentes exportar a nível regional. O que é que acontece? O que vai acontecendo é dívidas atrás de dívida, e depois chega a chamada diplomacia da armadilha da dívida, em que temos que estar sempre a renegociar a dívida com um ou outro país, porque nós não conseguimos, digamos assim, sanar os déficits orçamentais nos nossos países. E esse é o grande problema que as economias vão enfrentar. Muito bem. O corredor do Lobito tem sido apontado como o melhor exemplo de como uma segunda administração de Trump não significará um corte na política americana em África, que de resto costuma ser bipartidária, ou seja, envolvendo democratas e republicanos. Mas, quer dizer, há aqui, dada a imprevisibilidade do presidente eleito, Donald Trump, que toma posse a 20 de janeiro, portanto a pouco mais de um mês, há sempre alguma hipótese de um projeto como este descarrilar, para usar uma expressão que faz algum sentido neste contexto. Se Trump voltar atrás no corredor do Lobito e noutros projetos envolvendo Angola e outros países africanos, quem é que sai a perder? Ainda em conversa para um texto que sai na edição, que está nas bancas na edição do Expresso esta semana, o Tiago chamava a atenção para um dado óbvio, mas que importa sempre sublinhar, que é: estes são acordos de Estado. Mas a minha pergunta é exatamente essa: se Trump voltar atrás, quem sai a perder? Bem, eu acho que a eleição do presidente Donald Trump traz essa incerteza, inclusive, se reparar, não só para os angolanos ou para o corredor do Lobito, inclusive traz incerteza para a própria Europa, sobretudo, vimos aquilo que foi o primeiro consulado, o seu posicionamento nas organizações multilaterais e até mesmo, inclusive, na NATO, e até o posicionamento dele face ao conflito russo-ucraniano. Deixa, assim, uma certa incerteza. Claro que também para nós e alguns académicos, críticos e políticos, olham para este fortalecer das relações de Angola, Estados Unidos da América, e particularmente o investimento do corredor do Lobito, com algumas reticências ou incertezas do que será depois com a chegada de Donald Trump. Mas importa frisar aqui um aspecto importante, que em matéria de política externa, os Estados têm aquilo que se chama objetivos permanentes. E um dos objetivos permanentes dos Estados Unidos da América, que é a consolidação da sua própria economia, aliás, o próprio Trump tem estado a dizer American First,
numa perspectiva da consolidação da economia norte-americana, e nada melhor do que ter aqui a oportunidade, do ponto de vista de relações exteriores, com países que são ricos do ponto de vista de recursos, que podem potenciar a própria economia norte-americana. Daí que há essa suspeição, mas ainda também há aqui uma oportunidade que, de facto, se recua, quem sai a perder é os Estados Unidos da América, porque qualquer vazio de Estado na relação entre os Estados, entre as grandes potências no sistema internacional, ele acaba por ser preenchido pelos outros. Aliás, eu dizia que depois da guerra civil em Angola e o exercício que o presidente José Eduardo Santos foi fazendo, as conferências de doadores, bater as portas das organizações dos Bretton Woods, e a dificuldade que ele encontrou de não conseguir financiamento para a reconstrução nacional, deixou uma abertura que, de facto, os chineses aproveitaram nesta altura. E esta abertura, já 2003, a partir de 2003, 4, 5, que os chineses começam, digamos, a fortalecer a cooperação e as bases de uma parceria estratégica, permitiu com que nos últimos 20 anos os chineses estivessem confortáveis aqui em Angola e no continente africano. Portanto, se os americanos recuam, acabam, portanto, deixando uma oportunidade, mais uma vez, dos chineses voltar. Aliás, não podemos nos esquecer que foram os chineses que reconstruíram parte deste caminho de ferro desde 2006 até 2015. E eles investiram cerca de 2 bilhões de dólares para a reconstrução desse caminho, porque depois da guerra só um terço desse caminho de ferro estava reabilitado. O caminho de ferro de Benguela, que eram praticamente 34, ou estava em condições, que eram praticamente 34 quilômetros. Então estamos a dizer que, melhor do que os americanos, os chineses conhecem bem aquele corredor. Naturalmente. E já portanto, trabalharam naquele corredor. E portanto, a guerra comercial e a competição entre Washington e Pequim, por influência e por alargarem essa esfera de influência, são os melhores garantes de que este descarrilamento de projetos como o Corredor do Lobito não acontecerá numa administração de Trump 2.0. Sim, pode não descarregar, mas pode reduzir, digamos assim, em termos de ação diplomática, ou pode aumentar, na medida em que, se o objetivo é potenciar a economia norte-americana, pode aumentar o pragmatismo americano de Trump para o corredor do Lobito. E parece que Trump também já aprendeu uma lição de que nem sempre as coisas caminham como parecem, né? E eu acho que do ponto de vista de política externa, a posição de Trump fragilizou ainda mais a América durante o seu primeiro consulado. Esse desengajamento e até mesmo de tentar deixar aliados à sua sorte, fragilizou a posição dos Estados Unidos da América a nível global, e até os tradicionais aliados começaram a ver uma outra opção, que é o migrando para o Oriente, onde hoje fala-se cada vez mais do Sul global, hoje fala-se cada vez mais dos BRICS. Por quê? Porque os americanos, digamos, deixaram, a sua política foi entrando em decadência nos últimos tempos, fruto das suas ações, das suas guerras, mas ao mesmo tempo acelerou ainda mais com a chegada, com o primeiro consulado de Trump, porque o seu desengajamento colocou os seus aliados na dúvida, e nos últimos tempos deixou a América como ela está. E eu tenho algumas dúvidas que este engajamento nesse segundo mandato não tenha uma abordagem diferente. Não sei se viu, e também não sei se é oficial. Hoje andamos na guerra da informação e da desinformação. Eu vi ali um Twitter que dizia, não é, que é da autoria de Trump, como ele dirigia-se sobre os BRICS e a questão da desdolarização, né? Sim, uma última pergunta em relação ainda ao corredor do Lobito, da sua percepção, de que forma é que os angolanos têm, para já, acompanharam a visita de Joe Biden ao seu país,
e também dos benefícios. Falo, por exemplo, da criação de postos de trabalho relativamente a este projeto. Bem, o sentimento, a forma como os angolanos acompanharam, é um sentimento, digamos assim, um bocadinho, como é que eu diria, esquisito, né? Esquisito, que é uma espécie de agridoce. Pelo facto de que ser um ganho da economia, da diplomacia, da própria política angolana, termos uma visita do chefe de Estado daquele que é a maior potência de Angola, mas ao mesmo tempo havia esse ceticismo pelo facto do contexto interno angolano, o que de facto está a passar, né? A situação econômica não é muito boa por causa da inflação, desemprego, a perda, a desvalorização da moeda e a perda de poder de compra das famílias. Então, às tantas, nós ouvia-se assim, né, as pessoas a dizerem, portanto, o que é que Biden vai trazer para nós? Vai resolver o problema da fome? Bem, é mais uma visita que qual será o day after? Bem, e eu dizia às pessoas que o Biden não veio resolver o problema dos angolanos. O Biden veio resolver o problema dos americanos e não um presidente dos americanos. Nós é que temos que olhar agora, como angolanos e a liderança angolana, como capitalizar esta relação boa com os Estados Unidos da América, de modo a alterar o quadro atual internamente. Por exemplo, fala-se de investimento em direito estrangeiro. E eu costumo dizer que não se vai atrás de borboletas. Nós temos que cultivar o jardim, e uma vez cultivado o jardim, regar o jardim, tratar melhor o jardim, as borboletas vêm. Significa dizer o quê? Que há urgente necessidade de continuar a fazer um trabalho interno dentro do país, no sentido de melhorar o ambiente de negócio, de modo que o investidor venha e encontre aqui um bom espaço para fazer, para investir, e investindo vai atrair, digamos assim, outros investidores americanos, chineses, portugueses, de qualquer parte do mundo, e isso vai de facto gerar emprego para mais e dar outra dinâmica para a nossa economia. Por exemplo, fala-se do AGOA, né? Os Estados Unidos da América têm a sua preferência generalizada para alguns países africanos, em que os empresários desses países podem exportar produtos para os Estados Unidos, alguns produtos para os Estados Unidos da América, do ponto de vista do volume de trocas comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América, quase que os empresários angolanos exportam quase nada para os Estados Unidos da América. Significa dizer que, do ponto de vista daquele que é o tecido empresarial angolano, ele está frágil, precisa ser potenciado, de modo que estes mesmos empresários possam também exportar produtos para estes países. Portanto, eu vejo numa perspectiva otimista boas relações com a China e até mesmo com os países da União Europeia, benéfica para Angola, como um país que tem um potencial muito, digamos assim, muito rico. O que devemos é sentar e pensar estrategicamente, definir objetivos para tirar proveito a cada um na relação com estes países. Porque a roda já anda inventada, né? Não precisamos inventar a roda, só precisamos ajustá-la ao nosso contexto e definir o que é que realmente nós queremos. O Tiago falou do AGOA, o African Growth and Opportunity Act, que foi um ato legislativo aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos em 2000, ainda sob a presidência de Bill Clinton. E na verdade agora, após o término do seu período inicial de 15 anos, a legislação foi prorrogada por mais uma década, até precisamente 2005, até 2025. Mas só que expira já em 2025. Exatamente, portanto agora a grande questão é se vai ou não ser renegociado depois no próximo ano. Mas isso será tema para outra conversa, se justificar. A fechar esta edição, Tiago Armando, a pergunta da praxe do mundo a seus pés: se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições orçamentais ou de outra ordem, para onde iria e porquê? É uma pergunta muito, muito, muito interessante. Iria para o Reino Unido.
E porquê? Porque poderia explorar um bocadinho mais as universidades do Reino Unido, praticamente a Inglaterra, né? Porque a Universidade de Oxford tem um mestrado em estudos africanos que me interessa bastante, e então uma visita ao Reino Unido e a Oxford, compreender a dinâmica desta universidade, e não só também a Universidade de Buckingham, que também tem um mestrado em diplomacia e segurança, são questões que me interessam bastante para a minha área de formação. Interessaria-me bastante e visitar este país. Muito bem. Enquanto prepara as malas, pelo menos para essa viagem imaginária ao Reino Unido, agradeço-lhe, Tiago Armando, perito angolano em Relações Internacionais. Agradeço também ao João Luís Amorim pela edição técnica e a si, que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Boletim Isto é um Takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa. Diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?